Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos começando mais um programa Rumo, o futuro da mão de obra, aqui pela Rádio A Hora, mais uma vez para discutir esse assunto que é tão caro para nós no Brasil, não é nenhum momento do Rio Grande do Sul ou do Vale do Taquari. A gente sabe, por exemplo, que na zona norte do Rio Grande do Sul, eu estava lendo esses dias, nós temos uma taxa de desemprego de 1,8%. Nem países europeus e estados americanos ou o próprio Estados Unidos têm uma taxa de desemprego tão baixa. Onde acaba refletindo isso? Nesse cenário que estamos vivendo, um cenário de escassez de mão de obra de forma muito contundente. Daí a gente tem que trazer a brasa para o nosso assado. Temos que falar de Vale do Taquari, temos que falar das empresas que aqui estão. E é isso que o Rumo se propõe. Toda semana a gente traz debatedores, autoridades que entendem do assunto, que estão na linha de frente, para que a gente consiga elucidar um pouco do que é essa escassez, do que são esses movimentos que acabam fazendo com que as vagas de trabalho, por exemplo, não sejam preenchidas na região. Se você der uma volta pelo seu bairro, pela sua cidade, você vai entender que as placas e faixas estão ali. Há vagas. E eu me remeto talvez aos anos 90, né? Quando nós falávamos da fila do desemprego, as pessoas fazendo fila, fábricas de calçado, curtumes, frigoríficos, aquelas filas infindáveis que dobravam quarteirões buscando emprego. Essas filas hoje desapareceram. E é esse o assunto que a gente vai estar tratando aqui. Sempre para a Cascalheira Stone Garden, areias para cada etapa da sua obra, você encontra no Cascalheira Stone Garden. Conosco também o SEAT, educação de excelência que promove conhecimento, cultura e inovação. Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais. São 120 anos do Sicredi. Seu desenvolvimento impulsiona a nossa história. Também conosco Univates, últimos dias de inscrições na graduação EAD da Univates. Garanta vaga enquanto há tempo. Também conosco Rodos, do Vale para o Brasil. Rodos Implementos Rodoviários é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Também com a gente Dale Carnegie, são 2 décadas formando líderes e gestores contribuindo com o mercado regional. E Tomasi Logística, acesse o nosso Instagram, @Tomasi Logística, e fique por dentro das nossas oportunidades. Pois bem, estamos recebendo aqui o Laírton Rauschut, coordenador do Cine de Estrela, e o Everaldo De Lázari, coordenador do Cine de Lajeado. As cidades próximas, co-irmãs, mas que enfrentam o mesmo desafio. Laírton, tudo bem contigo? Seja bem-vindo. Olá, Vini, aos ouvintes da Rádio A Hora, ao meu colega coordenador de Lajeado. É uma satisfação muito grande, em primeiro lugar, estar aqui e prestando esclarecimento para as pessoas, até porque quando se fala de trabalho, emprego, é uma coisa necessária e importante para todos nós. Sem sombra de dúvidas. Everaldo, tudo bem comigo? Seja bem-vindo. Melhor ainda agora falando com o amigo Vini, que tem como esse tema do trabalho aqui dentro da Rádio A Hora, né, um espaço importante, e o trabalho que tu fazes aqui a respeito dessa tão significativa, né, que é a questão da mão de obra, repercute em toda a nossa região. Cumprimentar o Laírton, meu colega, coordenador da agência de Estrela, e a gente vive, né, Laírton, a mesma dinâmica todo dia, né, da angústia do empresário em ter que abastecer a sua empresa, sua indústria, seu comércio, enfim, com mão de obra, e às vezes a gente não consegue também ter essa força, esse potencial que ele necessita para poder ajudá-lo. Senhores, eu tenho uma questão que me chama muito a atenção nesse cenário atual. A gente falando de qualificação da mão de obra, né? A gente, com instituições, com escolas, com gerenciadores de pequenos projetos, todo mundo falando em qualificação, qualificação, qualificação. Mas quando a gente conversa com o empresário, Laírton e Everaldo, o empresário diz: a gente só quer a mão de obra, eu qualifico. Exatamente. Essa é uma realidade que a gente tem que talvez olhar com outro ângulo, Laírton. Olha, Vinícius, essa é a maior dificuldade que nós temos, nós sentimos, e isso todo dia na agência, que não é diferente na agência de Lajeado, como em todas as agências do nosso Rio Grande do Sul. A maior falta é a falta de mão de obra. Uhum. Pode falar com qualquer empresário, e também a qualificação das pessoas. Eles vêm na agência, nós temos o contato, nós temos várias vagas de emprego, assim como nós, como a agência de Lajeado também, e a maior dificuldade que o empresário encontra é a mão de obra, no caso, pessoas para trabalhar. Uhum. E isso
cada vez está se aumentando mais isso, né, Vinícius? E aos ouvintes. E nós estamos bastante preocupados, mas nós temos que tomar a frente. Essa é a nossa função como coordenador e como idealizador desse projeto. Everaldo, essa questão da qualificação, né? Eu tenho dito que nós do Brasil nunca vimos, nunca passamos por um momento, sem ideologia política nenhuma, mas nunca passamos por um momento de tantas oportunidades. Quem quer se aperfeiçoar em qualquer área hoje, começa a partir de uma plataforma que você pode acessar virtual no celular, no notebook, presencial, aula uma vez por semana, 2 vezes por mês. A qualificação não é o problema, né? Ela está batendo na porta. Está batendo na porta, ela está incrível. É verdade. A qualificação está batendo na porta, mas nós temos também, Vini, buscar no passado uma explicação para isso. Nós não tivemos, né, se a gente olhar na década de 80, 90, até o início de 2000, essa oferta de cursos profissionalizantes. Nós não tínhamos essa oferta de cursos. Essa oferta de cursos profissionalizantes, ela é recente. Claro que muito em virtude, impactada pela necessidade das empresas em ter uma qualificação melhor na sua mão de obra. Isso sim, em questão da tecnologia, dos meios tecnológicos que foram aparecendo, os equipamentos com maior tecnologia foram aparecendo, né, entrando na indústria, entrando no comércio, entrando para os prestadores de serviço, e em contrapartida há necessidade de qualificar essa mão de obra. Então isso é algo recente, mas também é aquilo que tu falas. Nós temos sim várias oportunidades, existem os institutos, sejam institutos particulares, estaduais, federais, que estão ofertando, e de forma gratuita. A grande maioria de forma gratuita. Mas como é uma questão de cultura e as pessoas demoram para entender, para perceber a necessidade, né, e ir buscar, ainda nós estamos remando nessa questão da qualificação de mão de obra. Se a gente for buscar os estudos que o próprio IBGE mostra, os estudos que os próprios órgãos do governo do estado, né, Laírton, do governo federal apresentam para nós, e a gente vai olhar lá na sala de aula, por exemplo, quem está cursando o ensino médio, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, se a gente for olhar esses números, eles demonstram que mais de 60% do estudante de ensino médio, hoje em 26, Vinícius, ele não conhece, não fez, não sabe se vai fazer ou se vai procurar algo para fazer se aperfeiçoar na questão, fazer um curso técnico. E isso nos deixa aflito, porque é uma mão de obra que daqui a pouquinho ela já está entrando no mercado, e pode ser uma mão de obra super qualificada, porque está estudando, é o ensino médio, e esse jovem ainda não percebeu da necessidade que tem de fazer um curso técnico. Mas aí a questão de educação, e tudo reflete na mão de obra, acho que nós temos uma meia-culpa, Laírton e Everaldo, porque eu cresci ouvindo que no Brasil os jovens estão muito novos se formando no ensino médio, tendo que decidir que profissão vai tomar. O jovem com 17, 18 anos que se forma no ensino médio, ele era muito jovem para decidir que curso técnico, que graduação. É algo cultural que o Everaldo falou, né? Sim. Mas, Laírton, eu queria que tu trouxesse um pouco para nós dessa realidade que Estrela passa, né? Porque Estrela, a gente tem percebido essa atração de empresas, a gente tem polos que bem regionalizados, tem a 386, tem a Rota do Sol, outros locais, a Trans Santa Rita. Como Estrela tem olhado para isso, agora focando nas regiões onde vocês atuam, nessa atração, na qualificação e na retenção dessa mão de obra também? Olha, Vinícius, Estrela tem crescido muito mesmo, inclusive, como você me falaste, muitas empresas estão se instalando em Estrela, e porque a logística é muito boa, a 386, e quando vai até o túnel ali é Via Láctea. Então, assim, não é diferente como o Everaldo estava falando. A oportunidade está ali, tem oportunidades, mas vagas tem, mas precisa de mão de obra. Essa é a dificuldade, que o Everaldo falou. E os empresários estão clamando. E nós temos a função de coordenar isso juntamente com a equipe do FJTAS, mas esperamos que isso melhore e nós vamos trabalhar para que isso seja... Aonde esbarra, Laírton? Onde para? Na documentação, na informalização ou no interesse mesmo? Vocês têm muito mais vagas do que pessoas na fila?
Na fila não, nem tem fila, né? Nem tem fila. Nós temos bastante vagas, nós temos mais de 100 vagas hoje em aberto lá, para todas as funções, e temos até procuras, só que as pessoas hoje estão muito na questão dos benefícios, não ocultar o governo A, B, isso já vem de longa data, isso, né? E também um pouco é desculpa disso, né? Porque as pessoas não querem se comprometer mais com o serviço. E quando se fala serviço de trabalhar em sábado ou domingo, aí mesmo que as pessoas correm, né? Essa é a dificuldade que nós temos hoje. E isso é algo de muito perfil, né? De perfil. Sim. E de uma mudança dentro da configuração de tudo, né? Das famílias, das escolas, da educação. É uma mudança gigante. Deixa eu te fazer a mesma pergunta, Everaldo. Como Lajeado tem visto? Sei que Estrela tem ações como feirões, Lajeado da mesma forma. Fale um pouco desse contexto. Lajeado é a principal cidade do Vale, é a metrópole do Vale. Haja visto que Lajeado, estamos falando em 100 mil habitantes. A segunda cidade em número de habitantes é Teutônia. Estrela fica 34, 33. Agora parece que Teutônia passou um pouco. Isso aí. Então é muito grande a diferença. É quase um terço o segundo colocado em número de pessoas. O desafio é ainda maior? O desafio é muito maior, Vinícius, porque nós temos Lajeado, ele tem essa característica de ter grandes empresas, e essas grandes empresas de Lajeado, elas não param de crescer. Há um investimento constante por parte dos empresários de ampliação. Então, se há essa necessidade de ampliação, há a necessidade de colocar essa mão de obra. Então, esse é um ponto. As empresas naturais de Lajeado, elas crescem muito, porque vendem no mercado todo do estado do Rio Grande do Sul, vendem a nível nacional e exportam muito. Então nós temos, essa é uma característica importante do nosso Vale. As nossas empresas aqui, elas têm isso. E, em contrapartida, as pessoas os empreendedores de fora, veem no Vale do Taquari, veem no município de Lajeado, potencial para aumentar a sua empresa. Então, nós recebemos aqui em Lajeado, né, isso acaba atingindo o Vale todo, grandes investimentos na área mercadista, por exemplo, ou outras empresas que vêm colocar as suas filiais aqui. Então, essa é uma briga da escassez que nós temos de oferta de mão de obra para as nossas empresas, e em contrapartida ainda vem essas empresas que vêm na nossa região, que vêm aqui em Lajeado essa possibilidade de ampliar, né, o seu patrimônio e o seu leque de investimentos. Então, Lajeado e a Vale do Taquari passa por isso aí. Tá? Felizmente, porque o nosso vale é atrativo por tudo isso, e também, por outro lado, nós temos essa carência que a mão de obra, Vini e ouvintes, ela não se forma, eu costumo dizer, a mão de obra não se forma de uma hora para outra, não é como fazer um refrigerante, como fazer uma caixa de papel. Uma mão de obra, ela demora anos para se formar, né? Então ela precisa de todo esse tempo. E as nossas famílias, e aí nós temos que começar a pensar um pouco maior, né? Ter uma visão mais global. As nossas famílias de 20 ou 30 anos atrás eram um perfil. Nós tínhamos lá famílias com 4, 5, pai e mãe com 4 ou 5 filhos. Isso é verdade. Agora, nós não temos mais isso. Nós temos com 1 filho ou 2 no máximo. Então, isso já é uma realidade que nós temos que encarar, temos que enfrentar. Nós temos uma nova economia que surgiu nos últimos anos, que é a economia dos aplicativos, por exemplo. Isso representa quanto, Everaldo, no retirar do emprego formal, no retirar aquela mão de obra, que é uma mão de obra pronta, né, Laírton? Para ser preparada e para ser colocada dentro de uma indústria, daí o sujeito, ele pensa, eu posso trabalhar numa indústria fazendo minhas 8 horas de segunda a sexta ou segunda a sábado para ganhar um valor X, ou eu posso ser um empreendedor individual nessa nova economia de trabalhar como entregador, trabalhar como, né, alguém dos aplicativos, e faço minha hora, eu faço meu salário. Então ele também está vendo esse lado, e isso já representa, Vinícius, a nível de cidade, a nível de país, mas já representa 5% da mão de obra já está migrando para essa nova economia. Isso é muita gente. E a tendência é, do ano passado para esse ano, cresceu 25% isso. E a tendência é aumentar. Eu estava escutando ontem, ainda, desculpe te interromper, Verão, nós temos 25 milhões de CNPJs no Brasil, cerca de 10%, que vai exatamente ao número que tu trouxeste agora, Verão, cerca de 10% são os MEIs, né? Então são 25 milhões de CNPJs no Brasil. Isso, exatamente. É um número gigante. É um número gigante. Então o empresário, né? Então o governo, aí sim, é o governo federal,
as grandes entidades que representam as indústrias, o comércio, elas têm que pensar em como é que pode atrair essa mão de obra, buscar novamente essa mão de obra para trabalhar. E nós temos a questão dos migrantes, né, Vini? Que graças a Deus nós temos o Vale atrai os nossos migrantes. Eu disse em outro momento, nós temos que fazer, né, o possível para conservar aqui os nossos migrantes, para que eles enxerguem no Vale do Taquari uma possibilidade deles terem a família, deles virem para cá, de fazerem o futuro, né? Então nós temos que prefeitos, secretários, governo de estado, tem que dar uma olhada especial para isso aí. Bom, qual é o gargalo? Por que o migrante ele pensa em não mais vir para o Vale do Taquari? Porque nós temos essa preocupação. Nós temos e a gente tem que colocar na mesa essa preocupação. Porque antes, há 7, 8, 10 anos atrás, o migrante vinha para cá tranquilamente, né, Laís? Tranquilamente. Vinha para cá, sabia que ia crescer, constituir família, recolher dinheiro, mandar de volta. Hoje ele já pensa, e o pensamento dele, Vini, principalmente, está no quesito de onde ele vai morar. Nós não temos mais espaço, moradia para essas pessoas. Isso está se tornando caro em função daquilo que nós passamos. E aqui não vai culpa para ninguém, absolutamente ninguém. Né? Nós passamos, no ano passado, ano retrasado, por uma tragédia climática. Né? Então, isso destruiu as nossas casas, destruiu, enfim, engrenagem, né? A nossa engrenagem. Então, aí o migrante vai dizer, pô, eu quero ir para o Vale do Taquari, eu quero ir para Lajeado, eu quero ir para Estrela, para Rio do Meio trabalhar, porque lá eu já tenho um parente, eu tenho um amigo, mas quanto eu vou pagar de aluguel? Então, esse é um ponto que nós temos que começar, porque é uma mão de obra pronta que vem para cá. E a atração de outros locais também. A gente tem um movimento, eu estava conversando semana passada com o presidente da Federação, Rodrigo Souza. Ele dizia dessa inversão dos papéis de gaúchos estarem indo para Santa Catarina, né? Santa Catarina tem atraído uma mão de obra gigantesca de gaúchos. A gente sabe que é geração também, né? Gaúchos vão catarinenses vêm. Mas é um perfil diferente também. E nós temos que olhar para isso, conforme o Everaldo disse. O que o Everaldo falou é realmente a realidade, né, Vini? Graças a Deus, os imigrantes que vieram, praticamente estão todos locados, e graças a eles, que grande parte do comércio hoje tá graças a Deus que eles assumem o compromisso, né? E são boas pessoas, e são comprometidos, né, Everaldo? Sim. O Everaldo tem mais contato com os imigrantes e tudo, e na verdade, nós temos que ter calma, paciência, só que tudo tem limite, né, Vini? Tudo tem um limite. Me preocupa, né, Laírton, é muito contundente isso. Eu falo com empresários aqui o dia inteiro, seja de grandes... a mesma conversa. Mesmo, né? Se eu falar com quem tem 5 funcionários, com quem tem 1 funcionário, com quem tem 1.500, o desafio é o mesmo. É o desafio mesmo. E daí me preocupa essa questão que tu falavas antes também, Everaldo, perdão, na questão geracional, né? A gente não está tratando isso, a gente está tratando, eu digo empresários. Parecem que ainda tratam isso como algo momentâneo, mas na minha opinião é algo geracional. É uma geração que está se mudando. É que a realidade da nossa geração para que estão vindo é bem diferente que a nossa, né? Por causa da tecnologia, computação, e nós pegamos na era de trabalhar na força ainda, né? Mas a gente tem que viver a realidade, né, Vini? Por falar nessa realidade, fale um pouco mais do FGTA Cine lá de Estrela. Tu falavas antes de mais de 100 vagas, né, Laírton? Sim. Dá para traçar um perfil dessas vagas, algo nesse sentido? Podemos sim. Nós temos lá, são vagas de servente, de pedreiros, de servidores da área do caixa de mercado também, bastante. Para vidraceiro, motorista. Por incrível que pareça, está faltando motorista no mercado. E é uma briga hoje. Rodrigo e o Diego Tomás fizeram um feirão, inclusive, faz 15 dias fizeram um feirão lá na Tomás. Imagina. Isso há pouco tempo atrás não tinha essa falta, né? Então, assim, e o FGTA lá em Estrela se situa lá na rua Marechal Floriano, 27, número 27, é no centro da cidade ali. E nós somos uma equipe de 3 pessoas lá, são
3 pessoas que trabalham lá, e nosso horário, até é importante falar isso também, né? Também. Como Lajado, é das 8 às 2 da tarde o atendimento, até não fechamos ao meio-dia. Ótimo. Nós demos, até foi uma questão da população, nos pediu muito isso, né? Tanto Lajado também, Arroio do Meio também faz isso, temos o mesmo conceito. Então, assim, nós estamos aí para servir, estamos aí para fazer a ponte. Essa é a nossa função. Everaldo, te perguntar também que é muito diferente o perfil atravessando o rio? Não é. Nem o perfil de vagas, nem o perfil do trabalhador. É igual. Na questão da oferta das vagas, Vinícius, aqui na nossa agência, mais de 80% tu não precisa ter experiência para trabalhar, né? Mais ou menos a mesma porcentagem, tu não precisa ter escolaridade, né? Tendo o ensino fundamental, o ensino médio, tá tranquilo. Então, isso significa o quê? Que tu precisa trabalhar, tu tem um emprego. Everaldo, para trazer para a nossa audiência, eu sou de uma geração, tenho 44 anos, que o nosso currículo tinha que dizer todos os ex-trabalhos, que tem toda a formação. Nada. Hoje você preenche a ficha com o nome, CPF, está empregado. Preenche. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma empresa aqui da região, hoje de manhã, fazendo... Falou pouco, mas falou a verdade. Isso aí, exatamente isso. Nós tivemos uma empresa agora de manhã, então, fazendo a intermediação aí, vem o RH, dentro da nossa agência, a gente tem, as empresas sabem nisso, né? Então, a gente é parceira, né, Laíra? Todas as agências são assim. Então, teve uma grande empresa da região, que sempre ela vem na segunda-feira de manhã. Então, ela abriu lá 10 ou 12 vagas e apareceram lá 5 ou 6 candidatos. E aí eu falei com a menina, ela disse, olha, os 6. E daí só depende que agora eles apareçam lá na empresa para a gente fazer a documentação e tudo mais. Então, se tem vontade para trabalhar, tem disponibilidade, emprego tem. E aquilo que o Laírton fala, é para caminhoneiro, é para fábrica de calçados, é para frigoríficos, qualquer recepcionista, qualquer nível, nós temos oferta. Há obviamente, nesse trânsito de mercado, vocês trabalham há muito tempo nesse setor, pelo menos de vínculo com o trabalho. A sazonalidade também, né? Daqui a pouco, no início do ano, tem mais preenchimento de vagas, final do ano. Mas o que chama atenção é que esse tá durando muito tempo, né? Nós estamos falando dessas vagas há pelo menos 10 anos no Brasil, né? Isso chama atenção, Laírton, também, essa sazonalidade que não existe mais? Chama bastante atenção, porque há tempo atrás, eu estou trabalhando há 5 anos no FGTAS, e eu tenho visto, assim, acompanhado, juntamente com os colegas de outras agências também, não é uma crítica, é uma realidade que nós estamos vivendo, e que, como eu falei antes, não é do governo A, B, C, D, que já vem de mais tempo, né, Everaldo e Vini. O problema é que se nota que no final do ano até se contrata ali por outubro, novembro, começa a aumentar. Depois em janeiro, fevereiro já cai muito. E meio do ano, agora tá assim... Fica naquele marasmo. No marasmo, é isso aí. Muito bem, gente. A gente está conversando com o Everaldo De Lázari, coordenador do Cine de Lajeado, Laírton Rauschut, coordenador do Cine de Estrela. O tema do programa de hoje é o trabalho do Cine para atender as demandas da mão de obra do Vale do Taquari. E é claro, a gente trouxe um pouco, contextualizamos, né, Laírton e Everaldo? Depois nós vamos falar, depois do intervalo, trazer alguns números do Cine também, a importância de fazer essa ponte, esse elo entre o trabalho e entre o trabalhador. Um grande desafio que eles têm, daí a gente começa a falar de outras instituições também, de educação, vai falar na Univates como está a formação de profissionais, vai falar de Sebrae, Senai, SESI, todo mundo. Nós temos uma formação que chega a estar extrapolando os números, né? O Everaldo trazia aqui também justamente dessas vagas. Nós temos, e aqui eu acho que a gente está falhando um pouco. A gente tem que falar nas vagas, porque a mão de obra, essas empresas, todas essas que procuram o Cine de Lajeado ou de Estrela, vão dizer, deixa que eu formo. Acabou de citar, né? Essas 6 pessoas que tiveram hoje pela manhã, ela disse, pode deixar que eu formo. Deixa para mim. Deixa para mim.
É isso aí. Esse é o grande desafio. Esse é o Rumo, o futuro da mão de obra no Vale do Taquari. Nós vamos por um intervalo agora para Cascalheira Stone Garden. Areias para cada etapa da sua obra você encontra na Cascalheira Stone Garden, na BR-386. Conosco também o SEAT Internacionalização. O currículo do SEAT oferece proficiência em língua alemã e inglesa. Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, são 120 anos. É o seu desenvolvimento que impulsiona a nossa história. Conosco também o Univates, inscrições abertas para começar o curso técnico em julho, agora na metade do ano. Olha as vagas aí. Ó. Garanta sua vaga em univates.br/cursos técnicos. Rodos do Vale do Taquari para o Brasil. A Rodos tem implementos rodoviários e é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Conosco também o Dale Carnegie, há 2 décadas, formando líderes e gestores, contribuindo para o mercado regional, entregando resultados organizacionais individuais. E também com a gente a Tomasi Logística, seu Germano, os guris, o Diego e o Rodrigo, família Tomasi. Acesse nosso Instagram no @Tomasi Logística e fique por dentro das nossas oportunidades. Há 15 dias atrás a Tomasi estava lá na Trans Santa Rita, realizando também uma ação de captação de colaboradores. O Rumo é uma realização do Grupo A Hora, com o apoio da Associação Comercial Industrial de Lajeado, a ACIL. Estamos indo para um breve intervalo. Na sequência, a gente volta para continuar a conversa com o Laírton Hauschild, com o Everaldo De Lázari, são os representantes do Cine Estrela Lajeado, para a gente falar um pouco mais da mão de obra e para falar do trabalho importante que o Cine realiza, né? Muito mais do que captar a mão de obra, é dar toda essa estrutura, seja através de feiras, seja através do contato muito próximo e vinculado às empresas que os procuram. O Everaldo acabou de dizer aqui para a gente, ó, hoje da manhã tivemos gente lá, o Laírton também tem esse fluxo de empresas que estão procurando o Cine, e é disso que a gente está falando na edição de hoje. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Retornamos com o Rumo aqui na programação da Rádio A Hora. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha pelo 102.9 do nosso FM. Mais uma noite aqui na nossa programação que a gente traz esses destaques e os debates, né, tão necessários, que é o futuro da mão de obra. É um projeto do Grupo A Hora, com o apoio da ACIL e também dos nossos patrocinadores que estão aqui conosco, a Cascalheira Stone Garden, o SEAT, o Sicredi, a Univates, Rodos, Dale Carnegie, Tomasi Logística. Você pode se inscrever no canal no Hora TV no YouTube, você curte, você compartilha, comenta e ainda assiste esses e outros episódios do Projeto Rumo quando e onde você quiser. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio o Laírton Hauschild, coordenador do Cine de Estrela, e o Everaldo De Lázari, coordenador do Cine de Lajeado. Cine FGTAS, que faz essa ponte. Eu gostei do termo que o Laírton nos trouxe, é a ponte, é o elo, é a conexão, é a aproximação, a intermediação. Justamente sobre isso, Everaldo. Queria que tu trouxesse um pouco, vocês dois, por favor, são experientes dessa estrutura. Como vocês hoje, dentro do FGTAS, dentro do Cine, que estrutura que vocês têm? A gente conhece muito de todas as ações que vocês fazem, mas a estrutura, o que compete hoje e qual a capilaridade de serviços que vocês oferecem dentro das agências, por favor? Então, a nossa fundação, Vini, ela tem os serviços básicos que ela presta é exatamente isso, tentar fazer essa intermediação, tentar ser essa ponte entre o empregado e o empregador. Isso é fantástico, é aquilo que é o nosso métier, aquilo que a gente faz no dia a dia. Tá? Além de estar na agência, com a agência aberta para receber as pessoas que precisam fazer esse tipo de encaminhamento e também estar aberta para receber as empresas que precisam fazer esse tipo de recrutamento, nós vamos a campo.
Nós saímos de dentro da empresa. E isso dentro da nossa... Do escritório. Da nossa agência, e a gente vai fazer, por exemplo, os feirões, né? Orientação, né? e a gente faz os feirões. E no estado do Rio Grande do Sul nós temos o Empregar RS. O Empregar RS é quando a gente marca uma data, convida 4, 5, 6, 8, 10 empresas, e elas vão até esse local com os seus RHs, e a gente fica lá um dia praticamente todo, né, recebendo as pessoas, e as pessoas vão falando diretamente com o RH. Sai contratado. Já sai encaminhado só para chegar, fazer depois o teste do exame admissional e assinar a carteira. Então, o Empregar RS é uma ferramenta importantíssima. E a gente vê um resultado bem positivo, sabe, Vinícius? O Laírton está aqui, que pode também dar o seu testemunho. A gente faz um resultado bem positivo, porque no dia a dia nós recebemos as pessoas, sim. Lá na empresa, ela recebe também as pessoas lá no RH direto. Mas quando tu faz um movimento desses, de levar para uma praça, para um estádio, ou para o próprio aqui em Lajeado, a gente usa o Labilá, que é um espaço bem bacana, nós fizemos a última vez lá, que a gente leva a nossa agência para lá, o RH das empresas, eles se deslocam para ir lá, dá um movimento bom, as pessoas procuram, por um motivo ou outro, as pessoas se sentem mais à vontade de ir até lá e conversar diretamente com o RH. Então isso aí é uma ferramenta bem bacana. Outra ferramenta que a gente tem, Vinícius, que também a gente usa muito é com os jovens. Aí, é essa mão de obra que está nascendo, que está chegando no mercado. A gente já vai lá para dar a instrução para eles, né, Laírton? Isso mesmo. A gente vai lá, marca com a diretora no colégio, geralmente são escolas de ensino médio, né? A gente pega os últimos anos do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro, e a gente leva toda a nossa estrutura da nossa agência, e se for necessário, vem a estrutura também de Porto Alegre para nos dar auxílio. Então, a gente vai lá com os alunos, explica para eles tudo que é o mundo do trabalho, os benefícios que eles têm em trabalhar numa empresa de forma formal, com carteira assinada, que eles possam crescer. Então a gente dá uma imersão para eles. E junto a gente inovou, isso é coisa nossa daqui, Vinícius. Sim. A gente inovou de levar o RH das empresas. Então lá na frente, com todos os alunos, a gente diz, essa aqui é a empresa aqui de Lajeado, tem essa história bonita, tem esse trabalhador que começou nessa situação e hoje está com essa posição, essa empresa de Estrela, aqui de Lajeado, são empresas corretíssimas, que exportam para o Rio Grande, para o Brasil, para o mundo todo, que vocês, ao ingressar nessas empresas, vocês vão ter um futuro brilhante. Então a gente mostra, desnuda, dá o exemplo para eles, né? E também a gente leva as entidades, né, Laírton? Até pegando o gancho do Everaldo, que por sinal é a realidade, o Everaldo fez vários eventos ano passado nas escolas, o POP nas escolas, e realmente deu bastante resultado. Muito. Que os alunos escutam a palestra do professor, tem a parceria que a gente juntamente com o Sebrae, com as prefeituras, com o colégio, a gente faz a orientação e isso deu bastante resultado nas empresas. Porque vamos lá, né? Muito parte da própria curiosidade e da própria ambição, né? E esses alunos, nós temos que virar essa chave, porque eles estão saindo do terceiro ano do ensino médio, querendo buscar algo, né, Everaldo? Essa orientação. E isso, sabe que também, se por um lado nos deixa gratificante fazer esse serviço, eu fico um pouco aflito, Vinícius, porque na hora que a gente começa a apresentar e a gente leva as entidades, tu leva lá o Senai, o Sesc, tu leva todas as entidades que fornecem esses cursos de forma gratuita, e aí tu vai lá e tu pergunta para os alunos, eu gosto de fazer essa interação com eles, vocês já pensaram em fazer um curso profissionalizante? Vocês têm ideia de fazer Quem aqui está fazendo um curso profissionalizante? Aí nós vamos chegar naquele número que é assustador, mais de 60, em alguns lugares mais de 70, dependendo do perfil do colégio, do bairro, mais de 70% nunca sequer ouviram falar. E nós estamos falando de 2026, Vinícius. E isso me deixa assustado, porque é uma mão de obra que está batendo quase na porta já, e se a gente conseguir levar esses cursos para esses jovens, eles já vão estar encaminhados.
Por exemplo, Vini, você com que idade começou a trabalhar? Eu comecei com 18. Antes dos 18 anos, já fazia estágio pelo CIE. É isso aí. O Everaldo? O CIE também vai conosco, Também. faz um trabalho também. Eu também, jovem. 14, 13, 14, já tá. Mas essa questão do curso técnico, meu caro Laírton e Everaldo, ele vai muito além disso, porque o curso técnico, eu fiz um curso técnico no meu ensino médio. Técnico, Isso é. e na época chamado processamento de dados. Hoje é Era uma faculdade, já né? estou entregando a É, idade. é. Mas isso que me chama a atenção, senhoras, porque o curso técnico em si, ele prepara sim para né? No meu caso, me preparou para informática, mas ele prepara com uma série de outros conteúdos. Eu tive estatística, eu tive economia, eu tive direito dentro do curso técnico. Claro que é outra esfera, porque era uma escola particular. Só que esses cursos técnicos que tem no mercado, eles oferecem muito mais do que isso nesse momento. Certamente. E isso que me chama a atenção, esse desinteresse. O que falta? O que falta, Laírton? Vocês ainda serem mais incisivos, vocês chamar a imprensa, vocês chamar o diretor da escola, vocês chamar os pais também, por que não? O que falta? Eu acho que, modéstia à parte, eu acho que é a vida da educação de casa. Não estou fazendo uma crítica, Claro, estou fazendo um adendo. É que os jovens hoje, questão de tecnologia, eles querem só estudar, não querem mais compromisso. E o pai e a mãe muitas vezes passam a mão na cabeça dos filhos. Não querem o compromisso, eu tenho que fazer um horário. Na verdade, não querem mais cumprir o horário, essa é a verdade. Eu tenho um adolescente em casa, usando um exemplo, está trabalhando agora, está estudando, mas tem que estar sempre fortalecendo, funcionando. Né? Então, assim, não é uma crítica, não falei, vou repetir de novo, mas acho que está faltando um pouco de incentivo da própria casa da gente, né? Vocês, só para reiterar o que disse o Laírton, não é crítica, é uma constatação. Não, é uma constatação. Essa é uma questão geracional, de geração, é normal. Quando a gente começou no mercado de trabalho, falavam o mesmo da gente. Mesma coisa. Certo, não tem certo e errado, mas tem observação. Mas essa é uma sequência, né? Essa é uma sequência, Laírton, e na minha singela opinião, essa é uma vertente que as empresas em poucos anos vai bater na porta, porque já tem empresa agora, estava conversando com esses dias com um assessor aqui da região, um empresário daqui, ele me dizia, o ano de 2026 vai ser um ótimo ano para comprar empresas. Por quê? Porque aquele cidadão que está lá com 70 anos, tem uma empresa consolidada e não conseguiu fazer o processo de sequência dentro da família, ele vai vender por dois motivos, porque não tem gente para trabalhar e também pela reforma tributária, que quem tem 70 anos não quer mais saber mais de uma reforma tributária. Já passou por umas 10. Mas especialmente porque não vai ter gente para fazer a sucessão, nem na família, nem de empregados que construíram junto com ele. Concordo então, contigo. ali nós vamos ter um gap novamente. Essa é uma informação, um dado que a gente não tinha, que esse ano é um ano especial para isso. Mas com todas as dificuldades que a gente, olhando o lado empresarial, né, a dificuldade que a gente percebe que eles têm de contratação, há sim, né, agora a gente vai entender por que acontece isso aí. Né? Mas é assim, Vinícius, e nós estávamos falando que daí nós temos, então, essas ações, que elas são ações importantes, né, que colaboram muito, colaboram para a própria vida do jovem e também colabora principalmente para preencher, então, essas vagas que as empresas ofertam, né? Então, são ferramentas boas, porque nós temos, Vinícius, na nossa agência, e não é diferente lá no Laírton, em torno sempre de 250, 300, 200 vagas em aberto sempre. Hoje, se nós formos abrir o sistema lá da nossa agência, a gente vai abrir lá e nós temos, se aparecer 200 pessoas hoje à tarde, nós vamos encaminhar as 200 pessoas. Então, essa é a angústia também que nós ali, enquanto coordenadores, a gente está vivenciando. Deixa eu perguntar, nós estamos falando muito em jovens, né? Vamos tirar um pouco. Vamos falar nas vagas para quem? Para os 40 mais... Por 50 mais, também tem aparecido dessa forma, Laírton? Tem aparecido de forma positiva. De 40, 50, até 60 estão procurando a gente lá. E, por incrível que pareça, as empresas estão direcionando esse público hoje. Na faixa de 50, e lá já também é a mesma coisa, né, Everaldo? Sim. E estão sendo locados nas empresas, pessoal de 40, 50 anos.
É um mercado que também chama atenção, Everaldo e Laírton. A própria experiência. Essa bagagem do trato com as outras pessoas, do trato com o cliente. É uma questão assim, Vini e Everaldo. As pessoas de 40, 50 normalmente já estão aposentados, já tem uma questão financeira atualizada, né? Então, assim, as empresas tentam buscar essas pessoas que já têm a experiência de vida, já têm experiência profissional e, principalmente, são pessoas que se comprometidas com o serviço. Sim, e daqui a pouco são a última geração que vai se aposentar. Também, Isso aí. Mas falando também aqui em Lajado, Everaldo, esse público também aparece e é bem gratificante para nós. E a fundação, né, ela tem uma política de acolhimento a essas pessoas e um diálogo direto com as empresas. E as empresas, principalmente no ramo de mercados, né, Laírton? No ramo de mercado, elas absorvem essa mão de obra, né, e necessitam. E é uma mão de obra que tem compromisso. Se elas tal hora estão no serviço, não falham, se falham é só com justificativa. Então, é uma mão de obra que aprendeu no nosso tempo, até um pouco antes do nosso tempo. E a gente fica impressionado, Vinícius, que eu vou dar um exemplo que, não falando da pessoa, claro, mas do perfil dela. Apareceu um senhor na semana passada, né, logo depois do feriado, e achei até que ele estava num ambiente que não era o do Cine, né? Porque ali junto do Cine nós temos a Defensoria Pública, né? Que agora não está mais. Muita gente vem aí. Então era um senhor, aí ele sentou e pediu, né? Eu pedi para ele, o senhor precisa de alguma coisa, tá? Conversar com ele. Sim, eu quero voltar a trabalhar. Mas ele tinha mais de 70 anos. Nossa. Aí tu imagina, Vini. Mais de 70 anos. Aí ele deixou lá, então, nós colhemos as informações dele, o contato dele, e possivelmente a gente vai poder encaminhar, porque vai ter um espaço para esse senhor aí. Um perfil em algum local a gente vai conseguir encaminhar. Então a gente fica gratificante também por ter esse tipo de encaminhamento. As pessoas estão vivendo mais. Vivendo mais. A qualidade de vida. Foi isso que ele me disse. É fantástico. Eu tô com saúde, ele disse. Olha, ele falou, eu tô com saúde. Aí ele olhou para nós e eu achei maior graça. Vocês não acham que eu tenho disposição para trabalhar? Eu tô com saúde, eu tô bem, eu não fumo. Os 70 anos são jovens. 70, ele disse, olha, eu não fumo, eu não bebo, eu tô com saúde, eu tô com disposição. Maravilha. Vocês me ajudam? Vamos ajudar o senhor, sim. Maravilha. E a gente vai... E o mercado de trabalho, porque a gente vem de uma concepção também, até para ajudar nessa seara, tem um escritor que vai estar aqui em Lajado, na metade do ano, na convenção da CDL, chamado Walter Longo. Ele diz o seguinte, que as interfaces de mexer no celular vai ser tão fácil, porque durante muitos anos a gente disse, né, Laírton, não, a tecnologia é para jovens. É verdade. Mas mexer no celular vai ser tão fácil que eles chamam de interfaces amigáveis, que esse público do senhorzinho que te procurou vai voltar para o mercado. Vai voltar. E a gente vê muito hoje. Vai voltar, a gente vê muito isso hoje. E eles ficam assim, eles já estão. Aí eu perguntei para ele está aposentado, mas o salário. Daí ele disse: meu filho, meu salário não chega lá. Eu disse, não, mas nós vamos conseguir alguma coisa para o senhor. É a própria necessidade, né, Geraldo? Mas eu 60 mais, que é uma política da fundação, isso a gente encaminha a todo momento. E tem uma demanda bem significativa, Vinícius. Sim, então a idade também não é problema, né, Vinícius? Não é o problema. Nós temos que mudar um pouco da nossa concepção. Né? Vamos falar, Laírton, o que tem de ações, o que vocês estão prevendo aí para esse... Nós já estamos quase falando em segundo semestre. Nós, na agência, trazemos a empresa para dentro do FJTAS. Tipo, 4 empresas por semana, eles vêm lá, fazem o contato. Então, as pessoas vêm lá e se... é do perfil da empresa, já contata na hora. Então, essa ação que nós fizemos. E fizemos ações visitar as empresas, a gente visita as empresas também, né? E além de tudo, é parceria com a associação da SIX lá, a CACIX, no caso, a própria administração lá apoia também. Então, nós temos essa parceria para buscar a formação de funcionários novos e principalmente buscar novos empregados. Feirão, tem alguma coisa prevista para esse ano? Já aconteceu? Já aconteceu lá em Estrela, já fizemos dois feirão lá, em parceria com o Lajá também, aqui em Lajá também já fizemos junto com o Everaldo. Então o feirão sempre
sempre é um fato novo, né? As Aham. pessoas gostam disso, né? Esse contato direto, né? Esse direto com a empresa. Olho a olho, né? O olho a olho, isso faz diferença também. Isso. E importante também, a gente até esqueceu qual é a função do FGTAS, a gente também tem um seguro-desemprego para pessoas também, vem na agência, caminhar o seguro-desemprego, tal coisa, e principalmente de qualificação profissional, que nós estávamos falando, né? Isso é a função do FGTAS. E a nossa função como coordenador é agenciar tudo isso com os nossos funcionários lá. Perfeito. Everaldo, o que tem de ação que vocês estão planejando para esse segundo semestre aí de 26? Tu sabes que além disso que nós falamos, ainda as nossas agências têm o Programa Gaúcho do Artesanato, que é importantíssimo isso. E nós temos, Vini, agora, mês de junho, nós vamos estar participando com o Programa Gaúcho do Artesanato lá da Suinofest Encantada, que vai ter os 3 finais de semana. Então, a fundação, ela vai comprou ano passado, né? Vai comprar um espaço e a gente faz então uma seleção para os artesãs ir lá colocarem em exposição dos produtos, venderem e ganharem também com isso aí. Aí depois nós temos também uma expectativa de participar aqui em Lajeado, da Feira de Lajeado. Nós temos já marcado um seminário do artesanato lá em Arvorezinha, no final do mês de maio agora, 28 de maio, numa quinta-feira, lá em Arvorezinha. Nós estamos em tratativas com a Câmara de Vereadores de Lajeado, Prefeitura de Lajeado, para fazer um seminário aqui em Lajeado, também um seminário do artesanato, isso no mês de junho e julho. Passando esse mês de junho e julho, entre agosto e setembro, aí sim nós vamos fazer um feirão, né, de emprego, possivelmente vai ser lá no Lab Lá, porque o espaço é bom, aí a gente vai fazer então um feirão, e aí o feirão nosso é para Lajeado, sim, mas ele abrange também toda essa nossa região baixa aqui, principalmente, pega da Rio do Meio, passando lá por Estrela até Teutônia, então as empresas são convidadas e tudo mais. Nós temos essa capilaridade, essa diversidade tão grande de empresas. Ela favorece, por exemplo, a gente fala de uma região de frigoríficos, de uma região que foi muito forte no calçado, lá em Teutônia, por exemplo. Sim. Agora Santa Clara do Sul, lá na minha cidade, Paverama também, muito forte o polo de calçados. A gente fala da indústria de Lajeado. Sim. Esse perfil tão dinâmico das empresas, ele favorece ou às vezes acaba causando uma mão de obra não tão segmentada? Não, ele favorece, Vinícius. Eu vou te dar o exemplo de um segmento. Nós tínhamos aqui na região do Vale do Taquari, nós temos uma mão de obra extremamente qualificada na questão da mão de obra de construção civil. Né? Nós sempre tivemos, o nosso Vale do Taquari, ele sempre foi muito qualificado na construção civil. E onde que era absorvida essa mão de obra? Na região metropolitana. Se nós vamos pegar assim uma faixa de até 2012, 2013, até 2014, tu pode pedir para vários construtores muitas Kombi, vans, e saíam de segunda-feira de manhã para trabalhar na região metropolitana, Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo. Né? Porque hoje já não. Hoje já essa mão de obra, ela já é absorvida aqui. Então isso também ajuda. Né? Ela ficou retida aqui. É bom para o trabalhador que está mais próximo de casa, é bom para todo mundo. Então nesse quesito isso favorece bastante. A diversidade também, porque daí tu pega desde a pessoa que tem uma qualificação um pouco melhor, que pode escolher uma empresa, né, ou um departamento dentro de uma empresa que vai absorver essa mão de obra, até a mão de obra que não é qualificada, que pode trabalhar na produção, seja na produção de alimentos, seja na produção de calçados, e aquilo que tu falasse antes, Vini, deixa para a empresa que ela organiza e ela qualifica. Rotatividade, Laírton, é um problema também nessas empresas, ou seja, tem gente que aparece lá na fila de vocês umas 3 vezes por ano? O que a gente nota muito na agência, que nem falasse agora, a rotatividade, é praticamente sempre os mesmos que vêm pedir um emprego. Essa não é fazer uma... Não é demérito, não é demérito nenhum. Uma constatação, é estatística. A gente nota isso. É estatística. Eu acho que na gente da Lajeado não, é a mesma coisa, né, Everaldo? Nós temos também, tem alguns que a gente chama de... Eu trabalhei na indústria uma época que me chamava a atenção lá em muitos anos, né, em 2006 a 2009, me chamava a atenção que colegas meus, nos 3 anos e meio que eu fiquei na empresa, tem com certeza colegas que foram e voltaram 3, 4 vezes, até as próprias nossas leis trabalhistas acabam favorecendo isso, né? Sim, tu sabes, Vinícius, que ali nós estamos fazendo
Já há bastante tempo a gente vem construindo isso e agora a gente está de forma efetiva colocando na prática junto com a Secretaria do Desenvolvimento Social da Lajada, com a Eliane, né? Nós tivemos fazendo algumas ações em conjunto e começou a dar resultado. Assim, quando aparece aquela pessoa que já veio uma vez, nós encaminhamos, não deu certo, voltou, 2, 3 ou 4, o que a gente conversa? A gente encaminha ela lá para a assistência social, lá que tem a psicóloga, para tentar entender o perfil dela. E também, do contrário, também, eles encaminham para nós algumas pessoas que têm dificuldade de encontrar um emprego. A gente vai ali e, então, encaminha aquelas cartinhas, 2 ou 3 cartinhas. Eles voltam lá para a assistência social ele vai junto ligar para o RH da empresa, explicar a necessidade que ele tem para poder... Porque não adianta só encaminhar o sujeito, tem que entender a realidade dele, porque ele até tem a vontade, ele até vai. Mas depois, na primeira dificuldade, ele vai deixar de... Então, essa parceria que nós firmamos com a assistente social, né, com a Secretaria do Desenvolvimento Social de Lajeado, ela já começou a dar resultado. Nós sentimos dificuldades, encaminhamos para eles fazem uma leitura para fazer um encaminhamento mais assertivo. Eles têm dificuldade com alguém para encaminhar, vem para nós. Eles vão monitorando as empresas e vão encaminhando os currículos junto e falando. Porque, querendo ou não, ainda nós temos pessoas que precisam de emprego, mas não tem como fazer o contato com a empresa. E estão fora de... E estão num outro contexto em de outro vida, contexto. Num outro contexto de vida. Isso a gente podia bater outro 3 horas. Exatamente. Um outro contexto de vida. Mas já para encaminhar nosso encerramento por aqui, o papo é bom, passa rápido. Everaldo, para onde nós estamos indo? Onde a gente olha no futuro... Não vamos projetar para frente, vamos projetar para esse ano de 2026. O que serão os novos desafios? A gente sabe que tem uma campanha eleitoral vindo aí, acaba refletindo, não tem como dizer que não. Copa do Mundo. Copa do Mundo, mas é um ano atípico, mas se falarmos em mão de obra, há um cenário um pouco mais favorável próximo da gente? Os números estão mostrando e no futuro próximo vão mostrar que a demanda por mão de obra ela vai continuar crescendo, né, e não existe algo assim que se acena. Não existe uma mágica, né? Não existe uma mágica, algo que se acena para a gente romper esse obstáculo, né, Vini? Isso aí é fundamental o empresário ter ciência disso, tá? Isso é real, né? E a gente tem que quebrar os preconceitos. É contratar, é atender bem, é valorizar o migrante que vem de fora, é o 60 mais dar uma atenção especial para ele, é o jovem tentar as empresas incentivar, junto com o governo, junto com nós, buscar essa mão de obra, né? Porque a gente não dá para ficar no outro lado do balcão só apontando o dedo porque se o cara não quer trabalhar, porque o jovem não tem vontade, ou porque o idoso é isso. Não, nós temos que transpor isso. Nós temos que começar a entender e buscar alternativas. Eu acho que esse é o caminho. A mão de obra está tão escassa que nós vamos ter que trabalhar nicho a nicho para tentar entender e captar essa mão de obra para dentro da empresa. E não dá para fazer sozinho, né, Ayrton? Temos que abrir as mãos e... É isso aí. Nós do FGTAS, como das empresas, como das associações, a mídia, isso é muito importante. Queremos até agradecer a oportunidade que a Jornal A Hora, vocês nos deram para todos os ouvintes informar isso, que a informação tem que chegar ao ouvinte e principalmente a pessoa que está procurando a forma de empregabilidade. Né? E é importante que ela chegue justamente, né, através do rádio, através do jornal, através do site. A gente sabe que tem uma capilaridade de mídias sociais também, mas a informação fidedigna, onde pode confiar, continua sendo os veículos oficiais. Né? Exatamente. Valorizar também todo esse processo. Exatamente. Ayrton Rauschut, coordenador do Cine de Estrela, um prazer falar contigo, até uma próxima oportunidade. O prazer é todo meu, Vini, e a todos os ouvintes, e principalmente a Rádio A Hora, pela essa oportunidade. Muito obrigado. Até mais. Meu caro Everaldo De Lázari, coordenador do Cine Lajeado, um prazer falar contigo também. É uma próxima oportunidade. Prazer é nosso, né? Falar com o Vinícius. Provavelmente. O Vinícius é uma autoridade nessa questão. Com uma área dessa da comunicação, não tem como. Parabenizar o Grupo A Hora por ter esse espaço, né, Vinícius? Tu estar à frente desse espaço é uma prestação de serviço muito importante, né? Para o empresário, para o empregado, para todos nós. A sociedade precisa disso. Te parabenizar e dizer assim, ó, que tu tem uma longa vida com esse programa, porque nós precisamos, tá? Tu faz aí a intermediação é você quem faz aqui nesse programa, entre todos. E
Obrigado, Vini, pelo convite e estou à disposição. Da mesma forma, contem sempre conosco. O Grupo Hora e a ACIL apresentaram mais uma edição do Rumo, o futuro da mão de obra. Para a Cascaleira Stone Garden, SEAT, Sicredi, Univates, Rodos, Dale Carnegie e Tomasi Logística. A gente retorna numa próxima oportunidade, agradecendo a sua audiência, que tenham todos uma ótima semana, e o Rumo retorna na semana que vem com mais uma edição aqui pela Rádio A Hora no 102.9 e também pelas nossas plataformas digitais. Aproveite seu dia. Tchau!